Hoje são 7 de maio, véspera do Dia das Mães. O que seria uma pessoa justa entre as nações? Esse termo foi criado por Israel no pós-guerra e significa aquela pessoa que ajudou a preservar a vida dos judeus durante o Holocausto. Seria aquela pessoa, aquele chefe de Estado que defende as liberdades fundamentais, que defende o seu povo, a sua família, respeita a Deus, respeita a sua pátria, é justo, é um conservador que quer conservar aquilo que é bom, que é belo, a paz, a ordem, o Estado de Direito, que não quer a morte de inocente, que não quer aborto, que não quer corrupção, que não quer liberação de drogas, que não quer soltura de bandidos, ideologia de gênero nas escolas, não quer aquela pedo, não quer censura nas redes sociais, não quer o desarmamento do cidadão de bem, enfim, aquelas 50, 100 pautas que os conservadores defendem, né? E o que nós estamos vendo no Brasil hoje, meus amigos? Nós estamos vendo hoje Ministério Público, a polícia, que não pode combater o narcotráfico, mas que pode quebrar o sigilo bancário e telefônico de um ajudante de ordem do presidente da República, por exemplo, ou de um deputado, ou investigar o presidente da República e seus familiares por besteiras, ou mandar prender ou confiscar computadores e celular de um YouTube, ou fechar a empresa de um youtuber, ou abrir inquéritos ilegais para investigar crimes que não existem, soltar bandidos como o Adélio Bispo. Então, isso que a gente está vendo no Brasil. A gente está vendo mais, a gente está vendo os corruptos aí, os condenados a dezenas de anos de cadeia por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, crimes diversos, lesa pátria, são descondenados, são soltos e andam por aí fazendo política. Temos um tribunal eleitoral que fez campanha contra as urnas auditáveis, contra a transparência nos pleitos, e os juízes ainda agiram internacionalmente como políticos, fazendo política no estrangeiro, para criticar o governo brasileiro, criticar coisas internas do país, que é um país soberano. Temos aqui médicos que, por ordem da justiça, são proibidos de receitar medicamentos que poderiam salvar muitas vidas. Temos parlamentares aqui proibidos de falar sobre ameaça de prisão, ameaça de processos, porque não podem criticar autoridades constituídas que estão sempre erradas. Jornalistas que não podem publicar, não podem fazer questionamentos, não podem falar na imprensa, fazer vídeos. Isso que a Constituição, no seu artigo 5º, no artigo 220, lhes dá liberdade de expressão e de opinião. Mas aqui isso não é obedecido. O presidente da República, por exemplo, ele não pode, por exemplo, tentar reduzir impostos escorchantes, ele não pode nomear um assessor porque a justiça não deixa ou a esquerda não quer. Então, e para espanto de tudo isso, nós vemos no Brasil gente do Ministério Público, da PGR, da Polícia Federal e altos escalões da burocracia estatal simplesmente obedecendo ordens ilegais de tiranos, obedecendo agendas globalistas, como aquele candidato a governador de São Paulo que fica pregando lá nos comícios dele que ele continuará obedecendo às ordens da OMS, da ONU, com aquelas injeções experimentais, que aquilo é ciência. Bom, se o povo votar nessas pessoas, não investigar bem, porque às vezes o cara é um ótimo médico, um excelente advogado, um exímio engenheiro, mas não é um bom político. Ele tem certas ideias que não se coadunam com a nossa democracia. Então, por isso tudo, nós vamos hoje fazer uma homenagem ao Anjo de Hamburgo, justa entre as nações. Trata-se dessa senhora aqui, Aracide Carvalho Guimarães, já falecida, essa linda moça aqui, que ela foi funcionária chefe da imigração da Embaixada Brasileira em Hamburgo, na Alemanha, bem na época do nazismo. Então ela fez de tudo para ajudar os judeus que queriam fugir de lá porque estavam sendo perseguidos, indo para os campos de concentração e indo sendo mortos. Então amanhã, como é dia 8 de maio, dia da mulher, vou fazer uma homenagem a essa linda biografia dessa senhora, que era a esposa do maior escritor brasileiro, da Academia Brasileira de Letras, era médico, político, embaixador do Brasil, João Guimarães Rosa. E ele tem livros maravilhosos, como diversos livros que ele fez aí que viraram filmes até, como aquele, o
Sertão Veredas, né? É um livro maravilhoso, a obra-prima da literatura universal. Ele só não ganhou o Prêmio Nobel de Literatura porque ele morreu antes e talvez não teve incentivo. Então essa senhora, ela trabalhava na embaixada, ela falsificava atestados de residência, aqueles carimbos que era obrigado por lei a colocar no passaporte com a letra J, dizendo que era judeu, ela omitia aquilo, dava um jeito. Como ela despachava diretamente com o embaixador, ela misturava os papéis lá e ela ia fazendo certas contorcionismos lá para ela poder livrar dos judeus. E ela livrou centenas de judeus que vieram para o Brasil. Hoje tem famílias aí que reverenciam, que lembram o nome dela. E ela foi premiada por isso e tudo. Então aqui está a dona Araci, no seu gabinete de trabalho, filas de pessoas querendo passaporte, querendo documentos para fugir da Alemanha, e ela trabalhou muito nessa questão aí. Aqui está ela com o marido dela, ela era chamada o Anjo de Hamburgo, por causa do que ela fazia. Vejam ela com os cachorros e gatos. Esse casal, eles tinham vários gatos e cachorros e papagaios em casa, eles gostavam muito de animais. Vê que eles já são boa gente, só por isso aí já se vê que eram gente muito boa. Então tem uma frase dele que diz assim, ó: Deus existe mesmo quando não há, mas o demônio não precisa existir para haver. Significa que o demônio é onipresente, assim como Deus. Mesmo que digam que ele não existe, ele está presente e está sempre atrapalhando a vida das pessoas, né? Que coisa horrível isso aí. Então, pessoal, para homenagear as mães, que graças às mulheres, graças às mães, graças à minha mãe, eu estou aqui agora. E eu sou muito grato a ela, pena que ela não está mais aqui. Mas aquele que ainda tem a sua mãe, amanhã é dia de dar tudo de bom para ela, ajudá-la, levar um presente, abraçar ela muito e dizer que a ama e agradecer por ela nos ter colocado aqui onde nós estamos. Isso é conservadorismo. Isso é amar a família, amar a pátria, amar a Deus. As mulheres são os seres mais importantes da face da Terra. Sem elas não existiria nada do que aqui está. Então esse documentário, tá ali com a letrinha dela, ó. Esse Viver Ninguém Me Tira. É o nome do documentário, feito aqui no Brasil. Vou deixar o link aqui, vocês vejam. É um filme maravilhoso, feito por um neto dela, o bisneto, né? E esse fala toda a biografia dela e do marido, quando viveram na Alemanha. Eles não morreram por sorte, porque se os nazistas tivessem descoberto que eles estavam fazendo tapiação para mandar os judeus fugir da Alemanha, eles tinham sido fuzilados. Ela, inclusive, no carro dela, porque era um carro da embaixada, ela podia passar pelas vistorias e o pessoal não revistava o carro. Ela levava no porta-mala pessoas para fugirem, ela levava as pessoas até os navios para fugir, ela dava dinheiro, joias para as pessoas pagarem passagem para fugir da Alemanha. Essa senhora fez horrores para salvar as pessoas. Quanta bondade essa mulher tinha no coração. Que exemplo de pessoa. Não foi à toa que ela ganhou todos os prêmios, e lá em Israel tem um parque com o nome dela. E ela ganhou homenagens, medalhas, e é considerada uma essas pessoas que a gente chama a justa entre as nações. Tem um nome dela e um monumento lá em Israel em homenagem a ela. Então deixarei o link aqui. Peço a todos que se inscrevam no meu canal, ou aqueles que não são inscritos ainda, ou verifiquem se você ainda está inscrito, porque às vezes o YouTube tira, né? Faça o favor de curtir ou compartilhar, é muito importante que esse canal divulgue isso, que é um canal cultural. Todos os dias eu divulgo um vídeo, um filme, e falo sobre alguma personalidade, alguma coisa de grande utilidade pública para as pessoas, de grande exemplo para a humanidade, para nós brasileiros, que estamos enfrentando uma situação muito difícil, mas nós vamos vencer, porque nós somos conservadores, direita, e Deus está conosco. Muito obrigado e até amanhã.